Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será: a humanidade sofre por falta de conhecimento. Nádia. Quem não se conhece, o que é que acontece? Padece por estar nesta classe de animal racional, na categoria de bicho racional. E essa era a vida de todos que viviam nessa vida e não conheciam, nem sabiam o porquê da vida, porque ninguém se conhecia. E por ninguém se conhecer, a vida era assim como é, toda cheia de sobressaltos, confusos. Por quê? Porque ninguém se conhecia, devido estarem nesta classe de animal. Se conhecesse, deixaria de ser animal racional, porque saberiam, se conhecessem, como deixar de assim ser. Porque iriam conhecer a causa e a origem de assim ser, como agora passaram a se conhecer. E que agora vão deixar de ser animal racional. Para ser o quê? Aparelho racional. Então agora, por se conhecerem, é que vão deixar de assim ser, passando para uma classe superior de supremacia racional, a classe de aparelho racional. Mas quando viviam sem se conhecer, ninguém tinha condições de deixar de assim ser, porque ninguém se conhecia, e por isso todos viviam sem se conhecer. Aparentemente, parecia que todos se conheciam. Parecia que tudo conheciam, e agora, depois que passaram a se conhecer, é que estão vendo e sabendo. Porque quem quer ser sofredor imortal? Quem quer ser assim? Só quem não se conhece. Quem não se conhece é que se mantém contra si mesmo. Quem não se conhece é que vive contra si mesmo, contra a sua natureza, contra tudo e contra todos. E por viver contra todos, é que vivem uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Tudo isto por ninguém se conhecer. E sim, parecia que todos se conheciam, mas somente parecia. Então, minha gente, essa mensagem do racional fala sobre a verdadeira causa do sofrimento da humanidade, a falta de conhecimento. Nós já falamos sobre esse assunto aqui no programa diversas vezes. E vamos voltar a falar sempre que for necessário, por 3 razões importantes. A primeira, o sofrimento no mundo ainda não acabou. Pelo contrário, cada vez aumenta mais. Segundo, é muito importante, né? Nós, estudantes de cultura racional, temos esse dever de solidariedade humana de divulgar este conhecimento para os nossos irmãos que estão sofrendo, precisando de ajuda. E a terceira razão, fazer o bem faz muito bem. Todo mundo sabe que a crise que o mundo inteiro está passando, né? Física, moral, financeira, está deixando todo mundo apavorado e desesperançado. A coisa mais triste que existe neste mundo de matéria é viver sem saber por que está vivendo. É estar aqui na Terra feito um bobo, um parasita, sujeito aos caprichos da matéria, exposto a todos os tipos de sofrimento, todos os tipos de humilhação, catástrofes, sem poder fazer nada para evitar. Porque sofrer, seja qual for o tipo do sofrimento, dói demais. Se cada pessoa soubesse a fórmula correta para evitar o sofrimento, é claro que usaria. Se não usa, é porque não sabe. É porque o conhecimento que nós adquirimos através da imaginação e do pensamento foi limitado. Serviu para eliminar a nossa rudez, o nosso atraso, serviu para evitar que nós nos comportássemos feito animais irracionais, mas não serviu para promover a união dos povos e acabar com o sofrimento da humanidade, né? O mundo inteiro vem passando
por um sério processo, né, de mudança, de transformação, desde 1935, quando terminou a regência do pensamento na Terra e teve início a fase racional. A palavra da natureza, a palavra de ordem da natureza, de lá para cá, passou a ser raciocinar. Mas muitos pensadores não entenderam o recado da natureza na época e preferiram continuar pensando. Esqueceram que, nesse mundo de matéria, tudo se transforma, nada é permanente. A única coisa permanente que tem aqui na vida da matéria é o processo de mudança. E toda mudança causa transtorno, abalo, rebelião, não tem jeito, faz parte do processo. E como essa fase que nós estamos vivendo é a última fase da vida da matéria, a última fase da classe de animal racional, então a natureza ela está cobrando dobrado, né? Ela está cobrando muito em forma de fome, muita fome, doenças de todos os tipos, guerras, desastres ambientais e etc. É uma maneira dela chamar a nossa atenção para que a gente questione tudo que está acontecendo, reflita, né? E para que a gente se lembre dos avisos que ela vem nos dando desde 1935, ou seja, raciocinar. Ou nós procuramos desenvolver, né, o raciocínio para nos tornarmos aparelhos racionais conscientes, esclarecidos e equilibrados, ou vamos continuar pensando, sofrendo, chorando, reclamando, e quando morrermos vamos descer direto para a classe de animais irracionais, que é bem pior do que essa que estamos vivendo. Só para fechar assim, o meu comentário, há anos, há milhões e milhões de anos, para nós desenvolvermos o pensamento, foi preciso conhecermos a cultura artificial. Agora, na fase vigente, para nós desenvolvermos o raciocínio, é imprescindível nós conhecermos a cultura racional nos livros Universo em Desencanto. Porque tudo que nós precisamos para termos uma vida calma, tranquila e equilibrada, vem daqui, vem deste conhecimento. Cultura racional, livros Universo em Desencanto. Então, chega de perder tempos. Vamos raciocinar o mais rápido que pudermos. Concorda, Léo, com o que eu falei? Plenamente. O desenvolvimento do raciocínio é o único recurso, hoje em dia, plausível e que nós temos para poder dar continuidade à nossa existência, se assim a gente quiser. Porque, né, uma questão que a humanidade ainda não entendeu, né, e em breve entenderá, é que ela acha que o pensamento sempre foi a voz de comando, a ferramenta de comando de nós seres humanos. E a grande revelação que esse conhecimento traz, a cultura racional, né, que é determinante, ela também fala que, como tudo na matéria tem princípio e fim, o pensamento que nos proporcionou toda a nossa caminhada, a nossa evolução até agora, ele também teve um início e teve um fim. Assim como se a gente fizer uma breve pesquisa ao passado, quando vê lá os nossos antepassados bem na forma primitiva lá, eles não pensavam nem imaginavam. Então, teve um período, né, biológico, existencial, astral, tudo mais, né, que tudo isso está interligado, interrelacionado, em que teve um início, né, primeiramente com a imaginação, né, e depois de ter todo o seu desenvolvimento, todo o seu progresso, veio aí ela já não dava mais substância, não sustentava mais aquela humanidade primitiva, começou a ser desenvolvida um outro polo, né, no ser humano também, que era o pensamento. E aí o ser humano conseguiu passar a descobrir materialmente o ambiente em que ele vivia, né? Porque, né, a gente lá na condição, um exemplo simples de homens da caverna, na forma bem primitiva, a gente viu nos períodos de
de chuva, de relâmpago, trovão, aquilo tudo, o ser humano se assustava, ele corria para dentro das cavernas. Então, ele ali, né, e aí, né, eles escreviam, pintavam em parede, iam registrando da forma que podiam, bem rudimentar, mas isso tudo lá era bem o início, né, a semeadura da imaginação, até que ela, né, teve todo o seu ápice de desenvolvimento, seu apogeu, aí entramos para a fase do pensamento, e daí veio toda esse desenvolvimento também. Chegou o seu momento ápice de amadurecimento, e isso na cultura racional é bem determinante no período histórico nosso, que a gente vê que quando houve essa transição dessa fase, né, o término da fase do pensamento e a entrada do desenvolvimento do raciocínio, a humanidade quase que ela entrou num processo de destruição. Você vê lá, 1935, já era um período entre guerras, que a gente já tinha vindo de uma primeira guerra mundial, assim, né, sendo dita, e que parte da humanidade já tinha se esfacelado ali. Não contente, eles se rearmaram todos de novo para chegar a uma destruição total. E ali quase aconteceu o mesmo, né? Por uma interferência, né, entre aspas, divina, que a gente fala do alto, de seres superiores, principalmente do racional superior, não chegou a esse ponto. E ainda assim, a humanidade percorre insistindo por essa questão da autodestruição, porque você vê que nada satisfaz mais o ego, a vaidade, a ganância, a ambição, né, desses líderes, seja na menor esfera, numa vivência social de uma rua até os altos mandatários aí do mundo aí. As pessoas, né, não conseguem se entender que é o mais difícil de acontecer isso. É muito mais difícil você não estabelecer uma concórdia, entrar pelo caminho da discórdia, da desunião e da autodestruição. Se a gente parar para fazer uma análise objetiva, racional e lógica, é muito mais fácil a gente se entender, viver em concórdia do que se digladiando. Só que você vê o que acontece cada dia, cada vez mais o contrário. E aí, essa é uma prova muito clara, que no livro, aqui no estudo, ele vai cada vez sempre falando isso aí mais e mais detalhadamente. A gente para e fala assim, cara, mas por que eu não consigo fazer isso? Aí a gente vê que está sob a base de uma energia que ela está o tempo inteiro falando para se autodestruir, fala para você passar do limite. Você vai dirigir um carro, fala para você correr. Você vai numa questão recreativa, a pessoa passa da dose ali na bebida, não sei o que, e vai conversar com uma pessoa, não respeita o espaço do outro. A gente vê hoje, por exemplo, na questão política aí, a opinião pública dividida, mas não é dividida de uma forma sadia. É de uma forma totalmente agressiva, violenta, que se deixar as pessoas falar ali, em menos de 5 minutos está brigando. E é isso, e isso tudo aí são as provas. O pensamento, ele se encerrou a fase dele, né? A natureza não sustenta mais essa voz de comando na gente, a gente quer insistir numa coisa que não tem mais volta. Ou você desenvolve o raciocínio, ou o que a Nádia falou, você cada vez mais vai se igualando ao irracional, que nem tantos irracionais são assim, já é uma condição monstruosa, e aí você vai descendo por uma espiral que você não sabe nem onde vai parar. E é isso. É isso aí mesmo. Como a Nádia falou, desenvolver o raciocínio o mais depressa possível, né? O mais rápido que a gente puder. Por quê? Porque terminou a fase de pensamento, Léo. É por isso que quando uma fase termina, porque o pensamento amadureceu de uma forma tal, e tudo aquilo que amadurece, o que acontece com uma fruta quando amadurece? Né? Ela apodrece. E por ela apodrecer, ela por si própria se destrói. Né? A fruta não se destrói depois que amadurece. Assim aconteceu com o pensamento e a imaginação. Amadureceu, chegou ao auge, tudo aquilo que amadurece, apodrece. Então, quer dizer, e aquilo que apodrece se destrói por si próprio. Então é por isso que os pensadores é um contra o outro, porque estão destruindo os autores, porque estão apodrecidos, o pensamento apodrecido, se destrói, um destruindo o outro. Como você falou, é muito mais fácil viver se entendendo do que se desentendendo. Né? Porém, nessa condição é o mais difícil. Eu, por exemplo, isso aqui é uma comprovação da minha parte muito clara. Eu, quando não estudo conhecimento, quando não estou, né, ligado, né, compenetrado ali no estudo, não faço a minha, entre aspas, higiene mental ligado ao conhecimento no dia, meu dia não funciona. A minha clareza mental não sinto o suficiente, tenho dificuldade de fazer as coisas.
o meu dia não transcorre bem, entendeu? Graças a Deus, isso é muito difícil de acontecer, que eu tento, né, colocar ali o estudo do conhecimento da cultura racional em primeiro lugar. Então, eu não sinto essa nutrição mental, psicológica, emocional. O meu dia, as coisas não transcorrem muito bem, entendeu? Então, eu sinto isso aí claramente. Para mim, as coisas, para se desenrolar, são muito mais pesadas, mais problemáticas. Então, isso eu acredito que seja com todos os outros aqui também. Posso, se tiver pedir a licença, eu falo pelo nome de todos aqui. Mas para mim não funciona, não dá certo. Quer dizer, no meu modo de entender também, nós agora estamos no terceiro milênio, né, na fase racional, mas tem os remanescentes, né, doutor Carlos, que ainda estão aqui brigando, né, ou não sei se é brigando, mas ainda não entenderam que a fase terminou e estão querendo lutar contra o que é o de direito. Então, para mim, toda essa confusão ainda esses remanescentes que estão aí e que lutam, né? Como eu te falei, como tem muitos, né, doutor Carlos, que às vezes a gente conversa, tem muita gente que já está ficando evoluída sem tomar conhecimento da cultura e só falta tomar conhecimento da cultura. E é aonde, para mim, eu entendo toda essa revolução, isso, que ainda não entenderam que a fase mudou, são os remanescentes. É verdade. Eles se degladiam porque não conhecem a vida e a organização dos seres orgânicos, que é como o racional superior começa a nos alfabetizar desde o início do primeiro volume, né? A humanidade sofre por falta de conhecimento. Quem não se conhece padece porque não se conhece. Isso é textual, né? Então, quem não se conhece pensa, e o pensamento é variante, se desequilibra, e no coletivo todos pensam diferente, começam as brigas e tudo mais, terminam nas guerras, por conta que os governantes também são pensadores, sofredores e mortais, porque não se conhecem, né? E quem se conhece sabe quem é verdadeiramente, de onde viemos, para onde vamos verdadeiramente, tem lógica, base e provas infinidades de comprovações. Então, quem se conhece raciocina e acerta. E quem acerta na vida as coisas que precisa, para tudo na vida da matéria, não sofre. Passa o tempo que tiver que durar aqui, mantendo o equilíbrio, aumentando a sua ligação e sabendo que vai voltar em vida para a eternidade, né? Quem se conhece saiu da categoria de animal racional. A categoria está em extinção. Então, quem tem o conhecimento de cultura racional conhece as duas revelações inéditas que a natureza, agora na fase racional, está dando para os seus filhos: a verdadeira origem da humanidade e a nova fase da natureza. Conhecendo isso, a pessoa fica com sua paz interior. Então ela raciocina, não se desequilibra à toa no início e depois cada vez mais chega ao ponto de não se desequilibrar nunca mais, né? O professor Gaspar, professor de Mecânica Celeste, ex-professor da Universidade Federal Fluminense e da UFRJ, nas suas apreciações do livro Universo em Desencanto, ele diz que é uma obra enciclopédica de supercosmologia no sentido amplo e metafísico do termo. Isso aí está dizendo tudo, embora numa linguagem acadêmica. Mas a pessoa que faz a leitura reflexiva, lendo as mensagens do racional superior, onde tem a energia racional materializada ali nas letras, palavras, mensagens, ela começa a desenvolver o seu raciocínio, que é sinônimo de QI espiritual, sabedoria, que é quando o conhecimento fica dentro da pessoa, ela adquire essa energia racional dentro do seu eu, logo não pensa mais, não sofre mais. E sabe que está voltando e volta em vida, se liga em vida à eternidade. Cultura racional, universo em desencanto. Palavras do racional. E hoje, esta voz soando no mundo em que ninguém
se conhecia e sabendo que a voz do raciocínio, a voz da supremacia racional, a voz do ponto positivo da vida, que é o raciocínio em desenvolvimento, para a solução definitiva de quem vivia sem se conhecer, nessa classe de animal racional, sem saber por quê, por não se conhecer. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!